Olá, alunos, tudo bem? Eu sou Mariana Fragali, eu sou diretora da Escola Alexander e também sou professora de língua portuguesa. Então hoje eu vim aqui especialmente para tratar sobre um assunto de redação ou produção textual. Então fiquem ligados. Então não esqueçam dos nossos Então são essas as 4 principais. Jesus faz o quê quando a gente tá falando e a cachorra começa a latir, né? Voltando. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre narração ou texto narrativo. O que seria então uma narração ou um texto narrativo? Uma sequência narrativa nada mais é do que a sequência lógica das ações dentro de uma história contada. Por exemplo, quando pensamos nessas histórias de princesas, era uma vez, né? Essas histórias contadas, é uma narração. Conta uma história e aí tem todas as etapas, tem todos os elementos necessários que compõem um texto narrativo. E nós vamos aprender agora. Então vamos lá. Quais são os elementos que compõem um texto narrativo? São 5. Narrador, enredo, personagem, espaço e tempo. São esses os 5 elementos que compõem um texto narrativo. Vamos aprender cada um deles? Então vamos lá, começando com o narrador. Quem é esse narrador? Ele é um narrador personagem? Ele participa da história? O texto está em primeira pessoa? Né? Começando com eu, como se ele estivesse ali participando? Ou ele é um narrador observador? É aquele texto em que o narrador está ali em terceira pessoa, porque ele está contando algo como se ele estivesse observando? Quanto ao enredo, o enredo seria o quê? A história fala sobre o quê? Como se desenrola essa história? Personagens, quem são os personagens? Personagem principal, personagens secundários, protagonista, antagonista, e tem gente que tem dúvidas sobre o que seria isso. Então pensem, por exemplo, na novela, né? Agora a gente está vendo de novo a reprise da novela Avenida Brasil. Então a gente tem o protagonista, que é a mocinha da novela, que no caso dessa novela seria a Nina, né? E nós temos a antagonista, que é o oposto da mocinha, que é a vilã da novela, que no caso da Avenida Brasil é a malvada Carminha, né? Então quem seria o protagonista, quem seria o antagonista? A gente pode também aproveitar para usar a descrição, para descrever como são esses personagens, características físicas, características psicológicas, né? Sobre o jeito de cada um deles. E aí você vai descrevendo dentro do texto narrativo. Também falamos sobre a questão do espaço, onde se passa a história, onde ela acontece, isso também é super importante. Mais uma coisa importante é saber o tempo, quando acontece, né? Em que momento isso tudo está acontecendo. E aí também temos que descrever no texto narrativo em que momento aquela história está se passando. Então agora vamos dividir o nosso texto narrativo em 4 grandes partes. A primeira parte seria o quê? A literatura inicial. Onde se passa essa história? Quem são os personagens que participam da história? E aí agora vamos à segunda parte. A segunda parte são os conflitos, são os acontecimentos, né? De onde surgiu, a ideia parte de quê? A sua história, qual é o conflito que dali a gente vai começar a desenvolver o nosso texto narrativo. Aí vem o clímax como a terceira parte. O clímax é o momento de maior tensão, né? A história vem desenrolando até que chega ao clímax e do clímax parte para a última parte. A última e tão esperada parte é o desfecho, é como a sua história se finaliza, como ela vai finalizar, de que forma, como seria esse finalzinho. Se fôssemos dizer que são histórias de Era uma Vez, terminaríamos com viveram felizes para sempre. Então o desfecho, ele é assim, como termina, né? Por isso que é o desfecho, como fecha tudo aquilo que você desenvolveu ao longo dos conflitos, do clímax, como tudo aquilo terminou. É o final da sua história. A história, gente, sempre tem que ter um início, meio e fim. A gente não pode esquecer de nenhuma das partes.
Então não esqueçam das nossas 4 principais partes do texto narrativo: literatura inicial, conflito, clímax e desfecho. São essas as 4 partes principais que você não pode esquecer num texto narrativo. Fique ligado! Bem, gente, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre texto narrativo. Peço a vocês que deem uma olhada no livro da prefeitura, né, que é o nosso material didático carioca, porque lá tem exemplos de textos narrativos, tem textos narrativos para vocês construírem, exercícios para vocês fixarem o que vocês aprenderam. Não deixem de fazer. Eu sei que isso vai passar logo e que em breve nós poderemos dar beijos e abraços de verdade. Enquanto esse dia não chega, fica aqui, gente, ó, o meu beijo virtual. E peço a vocês, se cuidem, tá? Não deixem de se cuidar, fiquem em casa, porque logo, logo estaremos juntinhos na escola. O coração tá assim, ó, apertado de tanta saudade. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.